todos, seja muito bem-vindo a mais uma aula. E na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre a biblioteca Inquiripy. Nessa aula a gente vai falar sobre o prompt number, tá? Bem, se você está caindo nessa aula a primeira vez, bem, abra aí, né, o seu terminal e instale a biblioteca, tá? Para você poder utilizar a biblioteca Inquiripy, você tem que fazer a instalação da mesma, tá? Então, rode aí no seu terminal pip install Inquiripy para que você possa estar instalando aí a biblioteca, tá? Se você, como eu, que gosta de instalar no ambiente virtual, então crie seu ambiente virtual, ative ele, para depois você poder fazer a instalação no seu ambiente virtual, tá? Se você for ativar e der um erro aqui no seu terminal, é porque o seu computador, o seu sistema não está permitindo, então você tem que fazer a permissão, tá? E tem um vídeo mostrando como é que faz isso, tá? Eu ensino rapidamente como é que cria o seu ambiente virtual e ativa ele, tá? E ativando também dando a permissão para ele ser ativado, tá? Bem, dito isso, né, você já fez a instalação, vamos para a aula, tá? Eu criei aqui um arquivo chamado number.py e bora para a aula de hoje, tá? Que é o prompt number. Bem, gente, prompt number, ele vai permitir que o usuário insira um número no terminal, tá? Então, basicamente isso. Permitir é falar para o usuário que ele tem que digitar número, tá? Então, é o prompt número, tá? Então, estamos falando de número, então é isso que ele faz, tá? Bem, como usar, né, o number no prompt? Bem, vamos lá, vou fazer um exemplo bem simples, tá? Então, da biblioteca Inquiripy, eu quero importar prompt, tá? Lembrando que da biblioteca Inquiripy, a gente já aprendeu toda a parte de inquire e agora nós estamos passando no prompt, tá? Então, nós estamos tendo aula bem completinho aqui no prompt, tá? Porque a gente já passou por cada prompt, né? Vamos dizer assim, no inquire. Então, basicamente, a gente agora está só tendo aulas completas agora na parte de prompt para a gente ver como é que funciona. Bem, importando aqui a minha função prompt, né, da biblioteca Inquiripy, né, que vai permitir o quê? A criar perguntas interativas no terminal, precisamos criar a nossa pergunta. Por quê? Se eu vier aqui e chamar a nossa função prompt, a gente vai ver que a nossa função prompt, ela espera receber a pergunta, né? Ou as perguntas, né? Então, eu posso vir aqui e criar uma variável chamada pergunta, onde eu vou atribuir para dentro dela uma lista de perguntas. Então, eu tenho uma lista de dicionário. E cada dicionário pode ser uma pergunta. Nesse caso, a gente vai ter uma única pergunta. Então, nós só vamos ter um dicionário, tá? Então, a gente vai ter uma lista de dicionário. Mas só um dicionário que é uma única pergunta, tá? Não entendi, Jéssica. Se eu quisesse ter mais outra pergunta, eu poderia, tá bom? Vamos aqui. Eu poderia ter mais de um dicionário, tá? Contendo outras perguntas. Então, eu poderia ter uma, duas, três perguntas e aí por diante, tá? Como ficaria? Vamos lá. Eu teria o tipo da pergunta, tá? Então, lembre, dicionário nós temos o quê? Chave e valor, tá? Então, a chave na esquerda e o valor na direita, tá? Então, qual é o tipo da pergunta? Qual vai ser o tipo que a gente está definindo a nossa pergunta? Vai ser number, tá? Então, eu estou garantindo que o usuário, ele digite apenas números. Bem, o name é o nome da variável onde será armazenada a resposta do usuário. Eu vou dizer que o name vai ser idade. A mensagem, message, tá? É a mensagem que vai ser exibida para o usuário. Então, eu vou dizer aqui, ó, qual a sua idade. Tá? Então, a mensagem exibida ao usuário é solicitando que informe sua idade. Eu poderia vir aqui e copiar isso aqui. Opa. E criar aqui outra pergunta. Se dava ser do tipo number, eu poderia ter aqui um input, tá? O input quer dizer aqui que vai ser o quê? De texto. E eu dizer assim, ó, criar uma variável chamada nome e perguntar qual é o seu nome. Qual é o seu nome? E assim por diante. Vamos deixar aqui só duas perguntas para vocês verem que realmente isso aqui funciona, tá? Então, eu vou vir aqui, vou colocar aqui a nossa variável pergunta, aonde contém nossas perguntas, tá?
Nesse caso, eu vou colocar aqui o S, né, de perguntas, porque nós temos mais de uma pergunta. E eu vou atribuir, tá bom? Isso para dentro da variável resposta, tá? E aqui eu vou dar aqui, ó, print. Vou formatar a string e vou falar, ó, idade informada. E aí eu posso acessar a resposta, porque dentro da resposta eu tenho as respostas do usuário que está dentro das variáveis, que são uma chave. Quais são as variáveis? Variável idade e variável nome. Então eu quero pegar agora a idade. Então, se eu acessar a chave idade, ele vai me retornar o valor dessa chave. O valor dessa chave é o quê? A resposta dada pelo usuário, tá? Então eu vou colocar idade informada e o nome. Resposta. Aonde é que está o nome? Dentro da variável nome, tá? Então, em idade, eu tenho a resposta dada pelo usuário da idade. Dentro da variável nome, eu tenho a resposta dada pelo usuário sobre o seu nome, tá? Então, bora cá. Qual a sua idade? Vou colocar aqui 25. Qual é o seu nome? Jéssica. Idade formada 25 e o nome Jéssica, tá? Agora eu vou tirar isso aqui, porque isso aqui é só para mostrar para vocês que tem como criar mais de uma pergunta, tá? Mas no nosso caso vai ficar uma única pergunta, que é o que a gente está querendo trabalhar, que é o tipo num, tá? Então, bora lá, vamos voltar e vamos ver aqui a parte de number, né? Que é essa aula, tá? Bem, se eu subir a setinha para cima e para baixo, eu consigo modificar aqui, mudar o número, tá? Eu não precisaria digitar, eu poderia só indo aqui pela setinha, tá? Para cima e para baixo, e eu conseguiria escolher um número, tá? Então, vamos aqui, vou colocar 25, tá? E idade formada 25. Assim como eu posso vir aqui e digitar 25. Mas preste atenção, se eu vier aqui digitar a letra A, ele não aparece a letra A, ele vai para o zero. Se eu digitar aqui I, ele não aparece, ó. Ele não deixa, eu tô aqui, ó, digitando, ó, tô clicando aqui várias vezes e ele não vai, porque ele não reconhece letra. Mas quando eu digito números, ele reconhece os números, tá? Então, o tipo number só permite números. Tá bom, vamos fazer outro teste aqui. Eu quero números fracionários. 13,2. Ó, o ponto não vai, somente números inteiros. Então, é uma coisa para a gente prestar atenção. Se eu precisar trabalhar com números de ponto flutuante, talvez não seja muito importante usar o number, tá? O tipo number. Talvez seja melhor eu utilizar o tipo input e fazer a validação para ver se é um número. Aí fica legal, tá? Isso aqui, gente, eu tô colocando aqui em 10 para vocês, tá? Como programadores, nós temos que pensar o que é útil para nós. Bem, se for trabalhar só com números, talvez isso aqui seja útil. Mas talvez números flutuantes já não seja porque eu não tenho a parte fracionária, tá? Bem, mas vamos continuar aqui vendo sobre a parte number, tá? Bem, então a gente viu que o tipo num, ele define que a entrada deve ser, né, um número. Então, o usuário ele só pode inserir valores numéricos. Então, né, estamos aí já com isso na nossa cabeça. Bem, bora lá. Vamos para a próxima aula, tá? Vamos definir. Na verdade, eu vou deixar aqui, assim mesmo. E bora lá. Aqui eu vou colocar só mais um parâmetro, tá? Que eu vou definir um valor padrão. E a gente já viu que para definir um valor padrão, a gente usa o carinha chamado default, tá? E eu vou colocar aqui que o valor padrão vai ser 1, tá? O que eu estou fazendo? Eu estou definindo, tá? O valor padrão como caso o usuário não digite nada, vai com 1, tá? Então, eu vou colocar aqui, vou só mudar isso aqui para quantos produtos deseja comprar, tá? E aqui eu vou mudar para quantidade. Quanto? Quantidade. Vou colocar aqui escolhida.
quantidade escolhida, tá? Então, o que eu só fiz foi mudar só a pergunta, tá? Quantos produtos deseja comprar? E eu vou atribuir a resposta disso para minha variável chamada quantidade, tá? Então, eu coloquei aqui, vou imprimir, tá? A quantidade escolhida pelo usuário está dentro de onde? Dentro da nossa quantidade, né? Então, se eu acessar a chave quantidade, ele me retorna o valor, a resposta, né, que o usuário ele deu. Bem, bora lá, vamos colocar para rodar. Se eu colocar aqui para o lado direito, vai ter aqui no teclado a setinha para a direita, para a gente ver que realmente ele começa aqui com o valor 1, tá? Então, por default, ele já vem com o valor 1, tá? Então, dá para ver aqui que tem o valor 1, tá? Ó, de novo. A gente não consegue ver porque tá bem aqui em cima, né? O local da seta. Mas se a gente passa a seta para a direita, ó, a gente consegue ver que está um aqui. E eu posso subir, tá? Aumentar aqui o valor, como eu posso apagar e digitar o valor, tá? Então, quantidade escolhida 63. Lembrando que não dava para utilizar a parte fracionária, tá? Então, não consigo aqui eu colocar o ponto, tá? Porque na programação é o ponto, nossa vírgula em programação é o ponto, tá? A gente não consegue utilizar. Bem, bora lá. Vamos seguir aqui. Vamos definir o mínimo e o máximo. Bem, vamos manter, né? Que a gente faz tudo aqui, para a gente ficar tendo que copiar e colar. Bem, a gente pode utilizar o mini aluno. Bem, aqui é o mínimo e aqui é o máximo, tá? Espera aí que eu vou copiar e colar aqui. Vou colocar que o mínimo vai ser o valor 1 mesmo e o máximo vai ser 10. Bora lá. O que eu estou fazendo? Eu estou definindo o valor mínimo permitido como 1. Então, o menor valor que pode ser digitado, tá? Escolhido pelo usuário, vai ser 1. E o valor máximo vai ser 10. Então, o usuário só vai poder escolher o valor de 1 a 10. Então, ele não pode escolher nem 0, nem 11, tá? Então, nem valores maiores que 10, nem valores menores que 1, tá? Vamos ver isso aqui? Vamos rodar. Então, a gente vai ver que ele já está aqui como default o valor 1, né? Vamos tentar abaixar. Eu não consigo abaixar, eu não consigo colocar aqui o 0, tá vendo? Ele sempre vai para 1, porque o mínimo é 1. Vamos agora subir, ó. 6, 7, 8, 9, 10. Chegou no 10. Vamos tentar colocar o 11. Ó, não vai. Eu tô colocando a setinha para cima, mas não vai. Por quê? Porque o máximo é 10. Mesmo que queira digitar outro valor, ele volta pro 10, tá? Porque o valor máximo é 10. Então, eu já estou dizendo para ele, olha, o valor mínimo é 1 e o valor máximo é 10. E como default, caso o usuário não digite nada, vai ficar o valor 1, tá? Então, bora lá. Vamos continuar aqui, tá? Vamos fazer a parte de validação, tá? E agora eu quero que vocês prestem atenção aqui, tá? O que eu vou fazer? Eu vou comentar tudo isso aqui e vamos começar aqui do zero, tá? Ó, na biblioteca em que ele vai, eu vou importar o prompt, porque é o que nós estamos utilizando, tá? Eu vou definir uma pergunta que será feita ao nosso usuário, tá? Então, bora lá, a nossa variável pergunta, onde eu vou ter uma lista de dicionário, tá? Bem, eu primeiro vou definir o tipo, tá bom? Da pergunta, né? O tipo da nossa pergunta vai ser um number, quer dizer que quando abrir o prompt no nosso terminal, ele vai aceitar somente número, tá? Bem, a segunda coisa que eu vou fazer é criar a variável que vai estar sendo armazenada a resposta. Então, eu vou colocar aqui, ó, número, tá?
E o segundo é a mensagem, né? O terceiro nesse caso, né? É a mensagem que vai aparecer para o usuário. Então, digite o número par. Bem, eu quero números pares. Pensa só, o usuário ele pode digitar ou escolher. Deixa eu beber aqui uma água. Um número que não seja par. Então, eu preciso validar isso, né? Então, precisamos criar uma função para validar se o número inserido pelo usuário é um número par. Então, eu vou criar uma função. Como é que eu crio uma função em Python? Utilizando a palavra reservada em Python, que é def de função. Então, eu estou definindo uma função e eu preciso dar um nome para ele, tá? Então, uma função, a minha função vai se chamar validar número, tá? Então a gente pode lembrar que uma função, tá? Ele pode receber o parâmetro, como ele pode não receber nada, tá? No nosso caso, a gente quer receber um parâmetro, a gente precisa receber a entrada, né, que o usuário passou, né? O valor que o usuário digitou, qual foi o valor que o usuário escolheu, tá? Bem, pegando isso, eu vou fazer aqui um try exception, tá? Fazer. Primeira coisa, essa entrada do usuário, por mais que o que ele está digitando é número, a entrada ela vem como string. Então eu preciso pegar o que é string, por mais que ele é um número, tá? Mas ele vem como string e preciso formatar ele para um número, tá bom? Então eu vou formatar para um número do tipo inteiro, porque a gente já viu que a Alisson trabalha com números do tipo inteiro, né? A gente não consegue colocar números fracionários, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável chamada número, que eu vou atribuir para dentro dela o quê? A entrada que é o valor que o usuário digitou. Só que ele está do tipo string. Então, eu preciso transformar para tipo de números inteiros, tá? Então, vou transformar e atribuir para dentro da variável número. Bem, agora que eu converti a entrada do usuário para um número inteiro, eu vou verificar se o número é ímpar, tá? Então, eu vou vir aqui, ó. Se o número porcentagem 2, quer dizer, o resto da divisão de 2 diferente de zero, quer dizer que ele é ímpar, tá? Por quê? Porque se ele fosse igual ao resto da divisão, né? Ao resto da divisão de 2, ou do número dividido por 2, né? O resto dessa divisão fosse igual a zero, isso daria par. Mas o número dividido por 2, o resto dessa divisão for diferente de zero, quer dizer que isso aqui é ímpar, tá? Vou colocar aqui só um retorno. Por favor, insira um número par. Se não, gente, quer dizer que se o número não é ímpar, o número é par, tá? Então, eu vou retornar aqui um true. Oh, isso aqui é par. E é o que eu quero, tá? Tem exception, né? Vamos colocar que por algum motivo isso aqui deu algum erro, tá? Então, velho erro. E eu vou querer retornar, né? O que eu estou fazendo, gente? Se a convenção para o tipo inteiro, né, falhar, né, por algum motivo, mas vamos pôr, né? Nesse caso não vai ter como, porque ele vem como number mesmo, tá? Os números são números digitados. Mas suponhamos, né, que o usuário ele inseriu letra, né? Não vai ter como. Se pôr, né, que por algum motivo conseguiu digitar a letra. Vai cair aqui, porque eu não consigo transformar letra em tipo inteiro, tá? Somente números, tá? Então, entenda aqui, gente. E a entrada aqui, a entrada que o usuário ele digita, ele é do tipo string. Por que ele é do tipo string? Porque ele vem assim. Suponha que eu digitei lá o valor 11, mas ele vem lá assim, uma string, tá? Então, isso aqui é uma string com o valor 11, o número 11 digitado, mas é uma string. Então, eu quero pegar isso aqui
que está dentro dessa variável entrada, tá? Então, eu quero pegar isso e transformar em quê? Vou pegar nisso e vou transformar nisso aqui, ó. Opa, tá? Em um número, tá? Então, eu tirei a string porque em Python, vamos lá, gente. Em Python, a gente define uma string com aspas simples ou aspas dupla. Então, isso aqui é uma string, tá? E aqui fica um número do tipo inteiro, tá? Números inteiros são assim, números flutuantes, fracionários. 12,5, 0,5, 2,45. Isso são números de pontos flutuantes, tá? Isso aqui é só mesmo para a gente voltar lá nas aulas de Python, né? Caso alguém tenha alguma dúvida. Então, suponhamos que a entrada ela não seja número registrado para o usuário, que não vai ter como, né? Porque a gente está usando o number aqui. Ele vai cair aqui, porque ele não vai conseguir fazer a conversão, e eu vou retornar o erro, né? Então, por favor, insira um número válido. Bora lá. Agora que eu já tenho aqui a minha função, que vai validar se o número inserido pelo usuário é o número par, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui um loop, tá bom, gente? Porque enquanto ele não digitar um número par, vai ficar perguntando para ele, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, while true, tá? Então, eu estou definindo um loop infinito, tá? Garantir que o usuário ele insira um número par, tá? Um número par. Então, eu vou vir aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a pergunta para o usuário, tá? Então, vou criar aqui uma variável chamada resposta, que eu vou atribuir a resposta dada pelo usuário, tá? Então, eu vou chamar aqui o prompt, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou exibir no terminal, tá? A pergunta ao usuário, cadê minha pergunta? Está dentro da variável pergunta, né? E eu vou armazenar a resposta na variável resposta. Bem, então eu tenho aqui, né, o nosso prompt, que vai fazer a pergunta para o usuário, e que eu vou atribuir dentro da variável resposta. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a verificação. Eu vou verificar se a resposta, né, realmente passou o quê? Na nossa função validar número, tá? Então, eu vou verificar se a resposta passou na validação. E se é um número par. Então, eu vou vir aqui e vou ver aqui, ó. Se, vou chamar quem? A minha função validar número. E ela espera receber o quê? Um atributo, porque o que eu estou passando aqui um parâmetro. Qual é o parâmetro? Eu quero uma entrada. Então, qual é o atributo que tem a nossa entrada? É a resposta de acessando a chave, de qual a chave? Número par, tá? Então, dentro do número par, ele vai me retornar o quê? A resposta dada pelo usuário. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou verificar se isso é igual a true, porque olha, pessoal, eu tenho uma função que me retorna algo, tá? Então ele me retorna true se for A, tá? Então se isso aqui, tá? For igual a true, quer dizer, o que ele me retornar for igual a true, quer dizer que esse número ele é par. Então quer dizer, se a resposta for válida, né? O que eu vou fazer? Eu vou simplesmente sair desse looping, tá? Agora, se não, eu vou dizer para o usuário, olha, número inválido. Tente novamente, tá? Então, se a resposta ela for inválida, eu vou exibir uma mensagem de erro e vou repetir a pergunta. Por quê? Porque ele sai daqui e volta para o meu loop infinito. O meu loop infinito ele só é encerrado se o número for par, tá? Então, que ele me passar um número que é par, eu que encerrar aqui o meu loop, aqui o meu break, eu sair desse loop infinito, eu vou vir para cá e vou imprimir, ó, o número escolhido
o número escolhido que está aqui dentro, né, no par. E aí eu vou dizer qual foi o número escolhido, que é um número par. Lembra? Isso vai, a gente, encerrar isso quando for par, tá? Então, em nenhum momento vai aparecer aqui um número ímpar, somente números par, porque eu estou fazendo a validação aqui, tá? Então, ele é true quando o número é par, tá? Então, bora lá. Digite um número par. Eu vou colocar o número 1. 1 é ímpar, 1 não é par. Número inválido. Tente novamente. De novo, ele cai aqui e aparece para mim. E é exibido o quê? A pergunta. Então, eu vou colocar aqui o número 3. 3 também não é par. Novamente, número inválido. Tente novamente. Agora, eu vou colocar o número 2. 2 é par. Número 2 escolhido. Por quê? Porque eu escolhi um número par. Então, ele somente chega aqui, tá? Quando a gente realmente digitou um número par, tá bom? Então, vamos lá. Vou comentar isso aqui. Vou pegar isso aqui e rapidamente, gente. E aí eu vou voltar, porque em todas as aulas eu vou falar a mesma coisa, tá? A gente vai falar agora de personalização, tá bom? Customizar a interface, tá? Então, nós podemos criar o quê? Podemos mudar a aparência do nosso prompt com cores personalizadas. Só que eu vou passar rapidamente, e tenho passado rapidamente nisso nas nossas aulas, por quê? Porque tem um vídeo só sobre isso no nosso canal, tá? Eu sei que é cansativo, tá, gente? Eu não tô falando que essa aula de estilo que foi gravada não é cansativo. É, e eu sei que é porque pra mim fazer foi cansativo. Então eu sei que é cansativo pra vocês, tá? Não estou falando que é para vocês irem lá e ver a aula toda, porque ele é cansativo. Seria bom se visse, né? Mas caso não queira ver, não é preciso. Basta ver somente o início. Por que ver o início, Jéssica? Porque lá eu mostro toda a parte da documentação. E a documentação, ela dá um norte para nós. Então, se você conseguir ver essa aula, você vai saber o que você pode personalizar no seu prompt, tá? Aqui eu só vou mostrar como é que é feito, tá? Mas com que tudo que se pode ser feito, eu já falei naquela aula de estilo, tá? Bem, dito isso, deixa eu até pegar a aula passada nossa, tá? Aqui, cadê a customização? Pronto, já vou copiar aqui, ó. E eu simplesmente vou colar ele aqui, tá? Eu vou explicar, lógico, né? Não vou, tipo, jogar aqui, gente, sem explicar, tá? Sempre vou explicar, tá? Mas tem uma aula só sobre cada coisinha dessa, tá? E ainda mais ainda, que aqui nós só temos três e lá nós temos vários, tá? Então, bora lá. O que eu tô fazendo? Eu tô definindo um estilo, tá? Personalizado para as mensagens exibidas no nosso terminal, tá? Então, eu tô criando aqui um dicionário. E se eu vim aqui no prompt, lembre sempre, gente, a gente deve vir no prompt e olhar. Sempre olha, tá? Olha o que ela é. Ela é um def, então ele é o que? Uma função, tá bom? E aqui já tá dizendo, caso você não sabe que a palavra def é uma palavra reservada em Python, que é para funções, é aqui ele já está dizendo, ó, isso aqui é uma function, isso aqui é o quê? Uma função, tá? O que ele espera receber? As perguntas. Então, as perguntas a gente já está passando. O que você pode passar? Tudo isso, mas você pode passar também o que é um estilo, tá? E um estilo, como é que ele espera que o estilo seja? Ele espera que seja um dicionário de string. Opa, então tá bom, bora botar lá. O que eu tenho aqui? Um dicionário de string, tá? Então, a minha chave e o meu valor é string. Opa, não é o que ele espera aqui? str, string. Então, ele espera receber um dicionário de string. Então, tá bom. Vamos voltar aqui. O que eu estou fazendo? Tá bom? Eu estou definindo o ponto de interrogação. Então, esse question mark aqui é o ponto de interrogação, tá? Então, eu estou definindo o ponto de interrogação na cor roxa e negrito, tá? Bem, o segundo aqui que eu estou fazendo, eu estou definindo a cor azul, tá? E negrito para a pergunta. A pergunta que vai ser feita para o usuário, tá? Bem, o terceiro, o que eu estou fazendo? Eu estou definindo a cor rosa e negrito para a resposta do usuário. A resposta que o usuário vai dar vai ficar na cor rosa, tá? E negrito. Bem, dito isso, bora lá. Isso aqui, gente, é a mesma coisa. Eu só copiei lá de cima, tá? A gente já fez aqui. A gente criou uma pergunta, tá?
A gente está criando uma variável chamada pergunta que estamos atribuindo para dentro dela uma lista de dicionário, tá? Que nós temos o tipo, que vai ser number, a variável que a gente vai estar guardando isso vai ser quantidade, a mensagem que vai ser exibida para o usuário vai ser quantos produtos deseja comprar, o valor padrão que já vai vir definido vai ser o 1, caso ele não queira escolher nenhum, e o mínimo, o mínimo que ele pode escolher é o valor 1 e o máximo é o 10, tá? Então ele não pode escolher nem menos de 1, nem mais que 10, tá? E, por fim, eu vou exibir essa pergunta no terminal, tá? E vou pegar a resposta do usuário e vou acessar essa resposta na chave que está a minha variável, que é a quantidade. Então, acessando a chave, ele me retorna o valor, que é o valor digitado pelo usuário. Bem, dito isso, bora lá. Eita, peraí. Não tem como ele aplicar porque eu não passei, né? Então, bora lá. Vou passar aqui o estilo, tá? Então, o estilo, estou atribuindo para dentro do estilo o meu estilo personalizado, que está dentro da minha variável. O estilo, ele não quer um dicionário? Então, onde está meu dicionário de str? Né? Tudo string. Opa, tá aqui, dentro dessa variável aqui. Então, dentro dessa variável, eu vou estar passando aqui para o meu estilo. Bem, bora lá. Então, hoje aqui, roxo para o ponto de interrogação, azul para a pergunta do quantos produtos deseja comprar. Então, vou colocar aqui o valor 7, tá? Então, ficou o quê? Rosa. Então, o valor, a resposta, ele mudou para rosa, tá? Então, está tudo funcionando. Bem, a quantidade escolhida, 7. Bem, bora lá. Vamos continuar aqui. Vamos comentar. E bora. E agora a gente vai fazer um exemplo mais completo, tá? Agora preste atenção. O que a gente vai fazer? A gente vai criar uma calculadora de validar desconto, tá? A ideia, gente, aqui é criar um sistema de cálculo, tá? De desconto. Então, a gente vai criar um sisteminha para poder calcular os descontos, tá? Então, a gente vai permitir que o usuário ele escolha diferentes porcentagens de desconto e nós vamos poder validar as entradas para garantir que os valores sejam corretos. Bem, bora lá. Primeira coisa, da biblioteca InclinePy, a gente vai importar o prompt, tá? O que eu estou fazendo? Eu estou importando a função prompt da biblioteca InclinePy, que é usada para quê, gente? Para criar perguntas interativas no terminal. Isso aqui você já sabe de qual, na verdade? Então tá bom. Bora lá. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma função, tá? Que vai ser a nossa função principal, tá? Eu poderia chamar de main. Main é uma função principal, tá? Mas eu não vou chamar de main. Eu vou chamar de calcular desconto, tá? Que não vai receber nenhum parâmetro, tá? Então, essa aqui vai ser a nossa função principal do nosso programa, tá? Bem, feito isso, eu vou criar um loop infinito, tá? Qual é o meu pensamento, tá? É criar um loop infinito para garantir que o usuário ele calcule descontos para vários produtos, tá? Então eu vou estar dando a oportunidade dele poder estar calculando o desconto para vários outros produtos, não somente para um, tá? Para não finalizar o programa. Então eu vou deixar um loop infinito, tá? Bem, eu preciso fazer a pergunta para o usuário, tá? Então, vou criar a nossa primeira pergunta, que vai ser eu vou perguntar, né, ao usuário o preço do produto. Bem, gente, prestem atenção. Uma coisa que eu quero que vocês prestem atenção. O que vocês fariam? É preço de produto. Eu tô falando preço de produto. Eu não tô falando de quantidade, né? Quantidade poderia até ser inteiro, né? Um detergente,
um pacote de feijão, 10 laranjas, né? Então, produtos a gente pode trabalhar com números inteiros. Mas preço, gente, preço são números inteiros? Pensa comigo, você usaria o prompt de comando num para fazer essa atividade que eu estou falando para você? Não, você não usaria porque eu te falei lá no começo que o num, infelizmente, ele pega números inteiros. Não deixa a gente passar ali um número ponto flutuante, não é verdade? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma variável chamada pergunta, preço, tá bom? Que a gente vai atribuir uma lista de dicionário e vamos passar aqui o nosso tipo, tá bom? O tipo do nosso prompt, que vai ser um input, vai ser texto, tá? Então, o tipo da pergunta vai ser entrada de texto. Variável que a gente vai estar criando para guardar, né, a resposta do usuário vai ser preço. E a mensagem que vai ser exibida para o usuário vai ser informe o preço do produto. Bem, pensa comigo. Se eu estou dando a oportunidade dele digitar o que ele quiser, ele pode digitar um número inteiro, um número de ponto flutuante, como ele pode digitar letras, né? Bem, a gente vai ter que validar isso aqui em algum momento, tá? Então já fica com isso na cabeça, porque isso aqui é um input. Então, isso aqui é o tipo da pergunta, vai ser entrada de texto. Então, se é uma entrada de texto, ele pode digitar qualquer coisa, tá? Desde números até letras. Então, nós temos que ter na cabeça que isso aqui eu vou ter que validar em algum momento, tá? Então, bora lá. Eu vou fazer a pergunta ao usuário e armazenar ali a sua resposta, tá? Então, eu vou criar uma variável chamada resposta, preço, que eu vou atribuir, tá bom? A resposta do usuário. Vou chamar aqui, vou exibir aqui o prompt. E onde está a minha pergunta? Dentro da minha variável pergunta preço. Bem, feito isso, eu vou obter o preço digitado pelo usuário e vou atribuir para dentro de uma variável, tá? Então, eu vou criar uma variável chamada preço. Eu vou chamar aqui a nossa variável resposta preço e eu vou pegar o preço, tá bom? Que está dentro da nossa variável preço, dentro da nossa chave preço. Então, vou chamar aqui a chave preço que vai me retornar o seu valor, tá bom? E aqui eu vou atribuir o preço digitado pelo usuário, tá? Tá bom. Agora eu tinha que validar isso aqui, porque eu preciso validar o preço manualmente, tá? Então eu preciso usar uma função para isso. Então eu vou criar essa função aqui em cima, tá? Então bora lá. O que eu vou fazer? Def, tá? De função. Vou chamar de validar desse ponto. Na verdade, não desconto, né? Eu também vou ter que validar o desconto, mas primeiro vamos validar aqui o preço, tá? E a gente vai receber a entrada, né? A gente espera receber o valor, tá? Bem, try except. Porque isso aqui pode ocorrer um erro, né? Então, bora lá. Lembre sempre, gente, se algo pode dar erro, a gente vai utilizar o try except, tá? Que pode dar erro. Então, aqui é o que provavelmente pode dar um erro, tá? E aqui a gente trata esse erro. Então, bora lá. A primeira coisa que eu vou fazer é tentar converter a entrada número decimal, porque preço, gente, a gente trabalha com números decimais, tá? Bem, lembrando, se eu utilizei um input lá, isso pode vir também letras, e se vier letras, não tem como converter. Então, isso aqui pode dar erro, tá? Por isso do try, tá? Então, bora lá. Vou criar uma variável chamada preço, só que eu vou atribuir para dentro dele a conversão da entrada, tá? Então, pensa comigo, eu estou tentando converter a entrada para o número decimal, mas isso pode dar erro. Por quê? Porque como eu coloquei lá um input, o usuário, em lugar de digitar números, ele pode digitar letras, tá? Por isso da validação. Bem, se eu conseguir, né, converter, agora eu vou fazer uma verificação.
Se o preço for menor ou igual a zero, bem, eu vou fazer aqui um retorno falando, olha, o preço deve ser maior que zero, tá? Senão, o produto está de graça, tá? Bem, se o preço ele não for menor ou igual a zero, quer dizer que ele tem um valor, tá? De 1 centavo até aí a quantidade que a pessoa quiser dar valor para o seu produto, né? Então, se o preço ele for válido, eu vou retornar o quê? True, tá? Bem, me deu erro aqui, não consegui fazer a conversão. Eu vou chamar, vai cair aqui no meu Excel, tá? Velho erro. Então, tem um erro no que foi passado pelo usuário. Então, eu vou dizer para ele, ó, por favor, insira um número válido, tá? Eu preciso de número. E que o número seja válido, seja maior que zero, né? Então, se a conversão para float falhar, né? Para o quê? Float é o quê? Número de ponto flutuante falhar, né? Por exemplo, suponhamos que o usuário ele digitou texto, não vou conseguir fazer essa conversão, então isso vai falhar, tá? E vai retornar o que é uma mensagem de erro para o usuário, tá? Bem, volto aqui, tá? Agora eu vou fazer essa validação. Então eu vou vir aqui e vou validar, né, o preço do que o usuário digitou. Então eu vou chegar aqui, ó, vou criar uma variável chamada validação preço, tá bom? E vou chamar minha função validar preço e vou passar aqui o preço digitado pelo usuário, que está dentro dessa variável, tá? Lembra, eu atribuí, tá bom, o que o usuário digitou dentro da variável preço, tá? E eu estou chamando aqui a minha função validar preço. Mas veja só, meu validar preço, ele tem retornos, tá? Então, se eu tenho uma função que retorna algo, eu tenho que estar pronto para receber esse algo. Então, eu estou recebendo o que o usuário, o que a função está me retornando e atribuindo dentro da variável validação. Opa, vou colocar validação, tá? Validação preço, tá? Bem, agora eu vou fazer uma verificação. Vou verificar se a validação preço, tá? Ele é diferente de true, tá? Então, veja só, ele é true aqui quando o que o usuário digitou é um número, tá? Então, eu consegui transformar ele em um número de ponto flutuante. E ele é maior que zero. Então, é true, tá? Caso ao contrário, isso tudo aqui vai dar erro, tá? Então, o preço deve ser maior que zero. Por favor, insira um número válido, quer dizer que digitou o texto, tá? Então, se for diferente de true, quer dizer que não é válido, tá? Então, se o preço ele for inválido, eu vou exibir o quê? Uma mensagem de erro. Então, eu vou print, aonde está as mensagens de erro? Dentro da minha variável validação preço, tá? Por quê? Porque aqui eu já não faço aqui o retorno dos erros, tá? É menor do que zero, né? Ou igual a zero ou menor que zero. Não, o preço deve ser maior que zero. Então, esse é o erro. Porque o usuário digitou o valor zero ou menor que zero, né? Ou se o retorno for, por favor, insira o número válido, quer dizer que ele digitou letras, né? Ele pode ter digitado um número, mas junto com letras, né? E eu preciso de números, tá? Então, aqui dentro tem um retorno, tá? Bem, bora lá. Se o preço ele for inválido, eu vou exibir a mensagem de erro. E aí eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer com que esse programa ele volte para cá, ó. Ele volte para o meu loop, tá? Nós conhecemos em Python um carinha que faz isso, que ele ignora todo o resto do código e volta para o início do nosso loop. Quem é esse carinha? Continue, tá? Continue, ele volta ao início do loop para pedir preço novamente, tá? Então, opa, não digitou um número válido, volta
volta para o começo do loop. Vou novamente criar aqui minha variável pergunta, tá? Isso aqui poderia estar fora, mas deixa aqui mesmo, tá? Vai criar aqui nossa variável de novo, tá? Com a nossa lista de perguntas, vai exibir a pergunta para o usuário vai digitar, tá? O valor, tá? Ele vai informar o preço do produto, vou atribuir o preço do produto dentro da variável produto, vou chamar minha função para validar o preço, vou atribuir o retorno dessa função para dentro da minha variável validação de preço e novamente eu vou verificar, tá? Se a validação é diferente de true. Quer dizer, se for diferente de true, quer dizer que o preço é inválido. Caso não seja diferente de true, quer dizer que ele é true, vamos continuar então o nosso código, tá? Quer dizer que ele não vai cair aqui, nós podemos continuar. Por quê? Porque é válido, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, vou criar uma variável chamada preço original, tá? E aí, fruit. O que eu estou fazendo? Eu estou convertendo o preço para fruit. Por quê? Porque agora eu já sei que o que o usuário digitou realmente é um número, tá? Passou, eu já estou aqui. Então, se eu estou aqui, posso fazer essa parte do fruit, tá? Então, eu estou convertendo a entrada do usuário, tá bom? Para um número decimal, tá? E eu estou atribuindo isso para dentro da variável preço original. Agora, eu tenho o preço, tá bom? Do produto. Bem, agora que eu tenho o preço do produto, eu quero fazer uma segunda pergunta para o usuário, tá? A primeira já acabou, já resolvemos isso. Eu já tenho qual é o preço do produto. Bem, agora eu quero perguntar ao usuário qual a porcentagem de desconto, tá? Então, eu vou criar aqui uma variável chamada pergunta desconto, tá bom? Que eu vou atribuir uma lista de dicionário que vai ter o tipo, que vai ser uma lista, tá? O tipo da pergunta vai ser uma lista de opção. Opa. A variável que eu vou armazenar vai ser chamar desconto. A mensagem que vai ser exibida para o usuário. Escolha a porcentagem de desconto. E a lista com as perguntas. Vai estar aqui 10%, 20%, 30%. Outro valor, tá? Olha lá, vamos entender o que eu fiz aqui. Eu criei uma lista de perguntas, tá? Uma pergunta, simplesmente, onde o tipo dessa pergunta vai ser uma lista de opções, tá? Por isso eu coloquei aqui list. O nome da resposta, né, que será armazenada, vai ser desconto. A mensagem, tá, exibida para o usuário vai ser escolha a porcentagem de desconto. E as opções disponíveis vai ser 10%, 20%, 30% ou outro valor, tá? Bem, vou ter que fazer a pergunta para o usuário, né? Para mim ter a resposta. Então, eu vou colocar aqui variável chamada resposta desconto, que eu vou atribuir, que eu vou exibir aqui agora o prompt de pergunta, tá? Pergunta de desconto. Bem, exibindo essa pergunta aqui, né? Escolha a porcentagem de desconto, o usuário ele vai escolher entre 10, média 30, outro valor, tá? E eu vou armazenar isso dentro do que? Da variável desconto, onde isso tudo vai estar dentro da nossa resposta desconto. Então, eu consigo acessar chamando a chave desconto, tá? Bem, fazendo isso, o que eu preciso ver? Primeira coisa que eu preciso ver, gente, se a resposta que o usuário escolheu foi outro valor.
tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, se, tá? A resposta desconto. Dentro de desconto, né? Chamando aqui nossa chave de desconto, o valor passado pelo usuário, o valor que o usuário escolheu for outro valor, tá bom? O que que eu vou fazer, tá? Eu vou definir a porcentagem de desconto com base na escolha do usuário. É isso que eu tenho que fazer, porque ele falou outro valor. Se ele falou outro valor, então ele tem que me falar qual é esse outro valor, tá? Então eu vou ter que perguntar para o usuário, tá? Então, se o usuário, tá? Ele escolheu outro valor, tá bom? O que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui primeiro um loop infinito, tá? Vou fazer aqui um true, tá? Por que que eu vou fazer um true aqui, tá? Eu vou fazer ele entrar em um loop para poder pedir a porcentagem de desconto, tá? Uma porcentagem válida, tá? Então, eu vou ter que criar de novo outra pergunta para ele, tá? Então, pergunta, outro desconto, tá? Porque ele não quis nenhum daqueles outros lá. Ele não quis 10, ele não quis 20, ele não quis 30%, tá? E ele tem todo o direito de escolher o seu desconto lá, né? Então, vou vir aqui, porque eu vou fazer o título vai ser um input. Vou escrever aí depois eu explico, gente. É mais rápido. Outro desconto, mensagem, informe a porcentagem. Bem, bora lá. O que que eu estou fazendo? Eu estou criando aqui uma variável chamada pergunta outro desconto, que eu vou atribuir para dentro dela, que é uma lista de perguntas, tá? É uma lista de dicionário, que tem um tipo. O tipo vai ser uma entrada de texto, tá? A variável que eu vou estar guardando que o usuário ele vai me digitar vai ser outro desconto. E a mensagem exibida para o usuário vai ser informe a porcentagem de desconto e vou dar aqui um exemplo. Por exemplo, valor 15 para 15%, tá? Então, não é necessário colocar o porcentagem, basta ele colocar o valor, que a gente já sabe o que é por cento. Bem, vou fazer a pergunta para o usuário, tá? Então, resposta, outro desconto, onde eu vou atribuir, vou vir aqui, exibir, tá bom? A nossa pergunta para o usuário. Bom, bora lá. Eu fiz a pergunta ao usuário, tá? Fiz lá a pergunta para o usuário e eu armazenei lá a resposta. O que que eu vou fazer? Eu vou obter, tá, o valor desse desconto digitado pelo usuário, tá? Então, eu vou criar aqui uma variável chamada outro desconto. Vou pegar aqui a resposta de outro desconto, acessando aqui a chave outro desconto, que vai me retornar o valor digitado pelo usuário. Bem, presta atenção. Bom, ele digitou lá o seu desconto, né? O valor. Eu vou precisar fazer o quê? Validar a porcentagem de desconto manualmente, tá? Usando o quê? Uma função para isso. Então, a gente vai ter que criar uma função para validar isso aqui. Então, eu vou subir aqui em cima, tá? Embaixo da nossa função de validar preço, vamos criar aqui uma nova função, que agora vai ser validar desconto, tá? Vamos pegar aqui a entrada do usuário. De novo, vai ter um try, set, tá? Porque isso aqui pode dar um erro. A primeira coisa que a gente vai fazer é tentar converter a entrada para um número decimal, tá? Então, vou criar uma variável chamada desconto, que eu vou atribuir a conversão da entrada. De novo, eu vou verificar, tá? Se o desconto, ele é menor ou igual a zero, tá? Se for, eu vou retornar aqui uma mensagem para o usuário.
A porcentagem de desconto deve ser maior que zero, tá? Se não, quer dizer, se eu conseguir fazer a conversão, se o desconto não é menor ou igual a zero, então eu vou retornar true porque está tudo certo, tá? Então, o desconto é válido, retorno true, tá? Deu algum erro aqui? Except. Quer dizer que o valor digitado pelo usuário não é um número. Então, eu vou chegar aqui e coloco aqui retorno. Por favor, insira um número válido. Agora eu posso vir lá embaixo, tá bom? E agora a gente pode estar utilizando a nossa função, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma variável chamada validação desconto. Vou chamar a nossa função validar desconto. E eu vou passar o quê? Outro desconto, tá? Bem, se a gente observar aqui, ó, o outro desconto, vamos lá. Dentro da nossa variável outro desconto, nós temos o que? O que o usuário ele passou, tá? A porcentagem de desconto dele. E é isso que eu quero validar. Eu estou validando se o que ele digitou é um número válido, tá? E aí eu vou atribuir isso, tá bom? O retorno da nossa função para dentro da variável validação desconto. Que é, gente, a mesma história da primeira função, tá? Se eu tenho uma função que retorna algo, eu tenho que estar pronto para receber o que ela vai me retornar. E eu estou atribuindo o retorno dessa função para dentro de quem tem da minha variável validação desconto, tá? Bem, o que eu vou fazer? Se validação desconto, tá bom? For igual a true, quer dizer que está tudo certo, tá? Se o desconto ele for válido, eu vou converter para decimal, tá bom? E eu vou dividir por 100 para obter a porcentagem. É isso que eu vou fazer. Então, eu vou criar aqui uma variável chamada desconto percentual, aonde eu vou converter, tá bom? A entrada do usuário para o tipo decimal, outro desconto, e vou dividir por 100, tá? Para a gente poder obter a porcentagem. E aí, eu dou um break aqui para sair do loop, tá? Se não, tá? Se não é true, eu vou imprimir o que a função me retornou, tá? Que está dentro de onde? Validação desconto, tá? Então, eu vou retornar o erro para a gente poder saber o que a gente errou, tá? Bem, eu fiz um if aqui, tá? Resposta desconto foi igual que outro valor. Se não, e agora vocês vão entender se não. Se não, o que, Jéssica? Se não é outro valor, quer dizer que ele escolheu ou 10, ou 20, ou 30%, tá? E agora eu tenho que pegar isso aqui e resolver, tá? O que é? Se o usuário ele escolheu uma das opções definidas, tá? 10, 20, 30%, eu preciso remover aquele símbolo de porcentagem, tá? E aí, preciso também converter para decimal e ainda preciso dividir por 100 para a gente poder ter a porcentagem, tá? Então, bora lá. O que eu vou fazer? Vou criar aqui a mesma variável aqui, ó, desconto percentual. Eu vou atribuir para dentro dela o quê? A conversão, resposta desconto. Aqui tem o que o usuário escolheu, o desconto. Só que eu preciso dar o quê? Um replace. Chamando aqui a nossa função replace, tá? Opa,
replace. E a gente pode ver aqui, ó, o que que tem e o que que eu quero mudar de novo, tá? Então, é uma porcentagem e eu quero mudar para quê? Nada. Quero deixar sem nada, tá bom? Então, eu quero tirar a porcentagem. Então, eu vou ter aqui, por exemplo, quais são os valores que tinha lá disponível? 10, 20, 30%, né? Então, o problema é que a pessoa escolheu 30%. Então, eu tenho que valor, eu tenho lá que 30% assim, tá? Lembrando que isso é uma string. O que que eu quero fazer? Eu quero tirar isso daqui, tá? E deixar vazio. Então, ele vai pegar essa porcentagem e vai deixar vazio. Ele vai pegar esse valor 30, tá? Que é uma string. Tá? Aqui, ó. Isso aqui, tá? É uma string. E eu vou converter para o ponto flutuante, tá? E aí eu poderia dizer quantas casas decimal eu quero, tá? E aí, por fim, depois que ele converter isso para número decimal, eu quero dividir por 100. Pronto. Agora a gente já tem. Bora lá. O que nós já temos? O preço e o desconto percentual, né? Então, eu preciso agora calcular o valor de desconto. Então, eu vou criar uma variável chamada desconto, onde eu vou atribuir para dentro dele o que? O preço original vezes o desconto percentual, tá? E aí, eu vou calcular o preço final após o desconto. Como é que eu faço isso? Eu crio uma variável chamada preço final, que eu vou atribuir o quê? O preço original menos o desconto, tá bom? E agora eu posso exibir aqui uma mensagem para o usuário. Vou criar aqui uma formatação de string, vou pular uma linha e vou escrever preço original, tá? Aqui o preço original, tá? Que é decimal, então eu vou querer que apareça o quê? Duas casas decimais, tá? Desconto de. Vou pegar aqui o desconto percentual vezes 100, tá? Vou deixar zero casas decimais, tá? Pra gente ter o quê? Porcentagem aqui. E aqui eu vou colocar qual é o desconto. Com duas casas decimais. O preço final é o preço final com duas casas decimal. E aí eu vou pular uma linha. E aí eu preciso ver se o usuário ele quer continuar fazendo, é, continuar, né, fazendo essa parte de desconto, né, de produto, de preço, né? Então, vou criar aqui uma variável chamada pergunta, opa, pergunta, repetir, criar uma lista de dicionário. Vou perguntar ao usuário se ele deseja calcular outro desconto, tá? É isso que eu quero fazer. Então, eu vou dizer que o tipo dessa pergunta vai ser de confirme, tá? O nome da variável vai ser repetir. A mensagem deseja calcular o desconto para outro produto.
E vou deixar aqui um valor default como true. Bem, Jéssica, o que que você está fazendo, Jéssica? Nós estamos criando aqui o tipo de pergunta como confirmação, quer dizer sim ou não, tá? A gente vai atribuir isso para dentro de uma variável chamada repetir, tá? Que eu estou criando aqui. Estamos criando uma mensagem que a gente vai ser exibida para o usuário que vai estar escrito deseja calcular o desconto para outro produto? E vamos deixar o valor como padrão true, tá? Quer dizer como sim, como ele quisesse estar repetindo aí essa tarefa, tá? Bem, vou fazer a pergunta, tá? Então a gente já sabe, né? A gente cria uma variável chamada resposta repetir. Vamos exibir essa mensagem, passando a mensagem que está aqui, ó. Pergunta repetir, tá? Isso a gente faz o que? Uma verificação. Se not quer dizer resposta repetir, chamando a chave repetir, que vai retornar o valor que o usuário digitou ou o valor padrão, né? Quer dizer, se não for sim, quer dizer que ele não quer continuar, tá? Então, se o usuário ele escolheu não continuar, eu vou exibir uma mensagem de agradecimento e vou encerrar o programa, tá? Eu vou chegar para ele e vou falar, olha, obrigado. No meu caso, é obrigado, vou colocar obrigada, tá? Obrigada por usar o sistema de descontos. Até mais, tá? E aqui eu encerro o nosso loop, tá? E aí, para a gente poder chamar o nosso programa principal, a nossa função, eu vou verificar se o script que está sendo rodado ele é igual main, quer dizer que ele é o script principal, tá? Então, se ele é o script principal, quer dizer, se ele é esse script, eu quero que ele rode quem a nossa função calcular desconto. E agora vamos ver se está tudo certinho, que a gente fez sem testando, né? Informe o preço do produto. Eu vou informar o produto. Primeiro eu vou informar zero, tá? Não é um número, não deixa de ser um número, mas não é para a gente digitar zero, né? O que a gente colocou aqui na nossa validação? Bora lá, vamos começar aqui, ó. Ó, o valor não pode ser igual ou menor de zero, tá? Então, o preço deve ser maior que zero. Quer dizer que ele caiu aqui. O preço deve ser maior que zero. Tá bom? Eu vou digitar a letra A. Por favor, insira um número válido. Quer dizer, eu digitei letra, eu preciso de números. Tá bom? Então, agora eu vou dizer que o produto custa R$ 100. Tá bom? Bem, escolha a porcentagem de desconto. Bem, gente, olha, a gente já vê que toda essa parte aqui, pam, 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 agora nós estamos aqui, tá? Eu vou escolher outro valor, tá? Pra gente poder ver se tá funcionando. E forma a porcentagem de desconto. Eu vou colocar de novo zero, tá? Eu vou colocar aqui -1, tá? Pra gente ver. Ó, porcentagem de desconto deve ser maior que zero. Legal? Eu vou colocar a letra A. Por favor, insira o número válido. Então, quer dizer, tá funcionando, tá? Bem, o que eu vou fazer? Eu vou escolher aqui 10%, tá? Para a gente ver se o cálculo está sendo feito certo. Então, o valor do produto é 100 e eu quero 10% de desconto, tá? Então, no total, eu vou pagar R$ 90 pelo produto, tá? Então, bora lá. Ó, o preço original do produto é R$ 100. Eu tive um desconto de 10%. O preço final é R$ 90. Pô, legal, tá funcionando. Deseja calcular o desconto para outro produto? Sim, eu desejo. Então vamos lá. Informa o produto. Eu vou informar, informe o preço do produto. Eu vou informar aqui 250,34, tá? Escolha a porcentagem de desconto. Eu vou colocar aqui 20%, tá? Então pronto. Então o preço original dele é R$ 250,34. O desconto de 20% é R$ 50,07. O preço final desse produto ficou custando R$ 200,27. Deseja calcular o desconto para outro produto, tá?
Não. Obrigado por usar o sistema de desconto. Até mais. Bem, gente, né? Uma aula cansativa, eu sei, mas veja só, em nenhum momento aqui eu utilizei number, tá? Por que que eu não utilizei o number se nessa aula eu estava explicando sobre o number, mas na hora de eu criar o projeto eu não criei com number? Para mostrar para vocês que você vai, não é porque tem um number que você tem que usar o number, porque você vai usar o number quando isso convém para o que você está fazendo. Se eu estivesse fazendo um projeto para idade, aí convém, porque nós vamos estar trabalhando com números inteiros, entendeu? Então, uma pessoa ela não tem, você não vai, a pessoa não vai falar assim, olha, eu tenho 20 anos e meio. Não, ela vai falar, eu tenho 20 anos, eu tenho 21 anos, tá? É, quantidade de pessoas, quantas pessoas tinha no seu aniversário? Ninguém vai falar para você que no aniversário dele ele tinha 14 pessoas e meia. Não, porque não existe metade de uma pessoa, existe uma pessoa por inteira, né? Então, tinha 14 ou tinha 15 pessoas, não tinha 14 pessoas e meia. Então, são números inteiros. Então, quando você tiver algo que faz relação com números inteiros, legal usar o number. No caso que eu quis criar esse projeto para mostrar para vocês que não tinha como a gente usar o number, porque a gente está trabalhando com números de pontos flutuantes, então números decimal, tá bom? Então o preço de um produto ele pode ser tanto um número inteiro como um número de ponto flutuante. Eu posso ter um produto que custa R$ 100, que é um número inteiro, como eu posso ter um produto que custa R$ 50 e 50 centavos, que é agora um número de ponto flutuante, entendeu? Então, quando você deparar com um projeto seu, você analisa o que eu vou pedir para o usuário. Ele tem que me fornecer algo que é números inteiros. Pô, se é números inteiros, é uma idade, é a quantidade de algo. Pô, se eu falasse aqui, se eu estivesse fazendo aqui algo como qual é a quantidade do produto, me informe a quantidade de produto, poxa, o number funcionaria legal aqui. Por quê? Porque eu não tenho a metade do produto, tá? Eu posso ter a metade de uma laranja, mas eu não vou vender a metade de uma laranja, eu vou vender a laranja por inteira, tá bom? Eu não vou vender a metade do pacote de feijão, eu vou vender um pacote de feijão. Então eu tenho um pacote de feijão, tá? Então, se a quantidade de produtos, legal, um number, tá? Agora, se eu tenho, quando se falar em preço, falar em coisa que vai ser decimal, então não é legal usar um number. Então eu vou utilizar talvez um input aí, porque vou permitir o usuário fazer uma entrada, digitar a entrada para mim. Vou ter que validar? Vou ter que validar. Mas eu vi que não é difícil validar. Mostrei para vocês que fazer a validação não é um bicho de 7 cabeças, é uma coisa simples. Então tem como eu fazer a validação de uma maneira simples. Vou validar o que o usuário tá digitando e pronto, resolvido o meu problema, tá bom? Então eu quis passar essa ideia, por isso que no projeto eu fiz não utilizando o number, tá? Para dar realmente a esse entender de vocês. Quando eu devo usar o number, tá? Quando eu precisar de números inteiros, eu uso o number. Então, eu realmente vou estar forçando o usuário a utilizar números inteiros. Agora, se é algo de números decimais, então não é legal, tá bom? Então, muito obrigada, pessoal. Até mais e tchau, tchau!